Minha saudação à igreja, a todos aqueles que estão nos acompanhando, assistindo em nossa live. É uma alegria podermos estar juntos nesse dia. A mensagem de hoje é o início de uma série. Vamos dar uma olhadinha aqui no título da série. Olha, observem aqui. E o tema de hoje é um chamado para o reavivamento. Essa série vai cobrir o mês de agosto. E em cada sábado nós vamos tratar deste tema. Jesus Cristo foi quem disse que nós precisamos ser perfeitos. Em que aspecto, em que sentido o Senhor disse isso? Nós vamos então abordar esse tema. Esse é um tema importante. Nós estamos vivendo em dias trabalhosos, como diz a Bíblia, dias proféticos. Estamos vivendo nos últimos dias. E nesses últimos dias, a Bíblia disse que Satanás iria ter muito mais enganos para os seres humanos do que em todos os outros tempos. E nesses últimos dias seriam caracterizados por uma obra forte de engano. Essa é uma das especialidades do inimigo. Ele é especialista em usar temas bíblicos para criar confusões, para criar distorções, para que as pessoas possam desanimar da caminhada cristã, para que elas não acreditem em Deus ou acreditem de uma maneira errada. O inimigo é o pai da mentira. Ele enganou terça parte dos anjos. Ele enganou Adão e Eva, perfeitos, no jardim do Éden. E ele faria de tudo para enganar, se possível, até os escolhidos nos últimos dias. O inimigo está fazendo uma obra muito grande. E precisa ficar claro para nós que nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos muito próximos da volta de Jesus Cristo. E eu não digo isso somente porque estamos num período de pandemia, onde coisas diferentes estão acontecendo. Eu não digo isso somente porque estamos diante de um cenário escatológico muito propício. Mesmo se não tivéssemos vivendo num período de pandemia, nós deveríamos viver na iminência da volta de Jesus Cristo. Por que você acha que Jesus não marcou a data para a sua vinda? Porque todos os dias, em todos os anos, nós precisamos viver como se Jesus voltasse nos nossos dias. Mesmo porque não sabemos quando a porta da graça se fechará para nós, ao perdermos o fôlego da vida, em algum acidente ou com alguma enfermidade. Mais do que nunca, nos tempos de incerteza que estamos vivendo, precisamos viver na iminência da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já perdi alguns amigos com essa pandemia. Pessoas que descobriram a enfermidade na quarta-feira e no domingo vieram a óbito, de maneira muito rápida. Nós não sabemos o dia de hoje, nem o dia de amanhã. Nós precisamos viver na iminência da volta do Senhor Jesus. E nesses dias em que vivemos, mais do que em qualquer outro período, nós estamos percebendo que os dias são trabalhosos e que o tempo passa rapidamente. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Ele está trabalhando arduamente, ele está trabalhando velozmente para nos tirar do caminho de Deus. Mas Deus também está trabalhando. E está trabalhando muito. Está trabalhando fortemente. Ele está enviando o seu Espírito para nos dar uma nova vida, para nos dar uma experiência forte com Ele, para fortalecer a nossa índole, para burilar o nosso caráter. O Senhor está nos dando uma vida completamente nova. E nesses últimos dias, especialmente, essas duas forças antagônicas, essas duas forças oponentes, estão trabalhando como nunca. Pouco tempo nos resta. O Espírito de Deus está sendo enviado. Deus está preparando uma vida nova para nós. Uma vida completamente diferente dessa vida que nós a conhecemos. Essa vida ela é tão diferente que os próprios profetas não conseguiram descrevê-la da maneira como ela realmente é. João disse assim, olha, eu estou vendo algo que parece isso. Algo que ele nunca tinha visto, nunca tinha imaginado. Ellen White tem vários textos onde ela fala sobre a nova terra. Ela ficou tão deslumbrada com aquilo que quando ela acordou da visão, ela entrou em depressão. Ela ficou triste, amargurada. E ela disse assim, eu estou triste porque eu ainda estou aqui. Porque eu estive em um lugar melhor. Jesus Cristo está preparando
esse lugar melhor para a gente. Mas eu quero dizer a você que no plano de Deus, esta vida nova e abundante que o Senhor nos dá, não é uma vida apenas para o futuro. O Senhor quer que nós experimentemos essa vida nova agora. Uma vida que é diferente da vida carnal como a conhecemos. Ela é diferente da vida corriqueira, da vida aqui da terra. E o mais lindo de tudo é que esta vida é de graça. O Senhor nos dá a vida eterna gratuitamente em Jesus Cristo. E essa vida Ele quer nos dar agora. Nós podemos usufruir desta vida diferente, desta vida nova, dessa vida feliz, dessa vida completa, agora, aqui. E não somente podemos, queridos, mas devemos usufruir desta vida nova em Cristo Jesus. Porque experimentar esta vida nova é um passo importante para continuarmos experimentando a vida nova quando Jesus voltar. Não faz sentido nenhum nós aguardarmos o céu apenas porque é a melhor opção em relação ao céu e ao inferno. Não faz sentido vivermos uma vida dissoluta aqui na terra, totalmente voltada para a velha vida, para a vida carnal, achando que um dia Jesus Cristo vai então nos receber, um pouquinho antes da porta da graça se fechar, e vamos então poder nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos a Cristo, e num passe de mágica Ele vai nos transformar. Isso não faz sentido. É verdade que muitas pessoas vão ser transformadas quando conhecerem a Cristo bem perto da volta de Jesus. A Bíblia fala sobre pessoas que vão conhecer a Cristo muito perto dele voltar. Mas eu estou falando para pessoas convertidas. Eu estou falando para pessoas interessadas na palavra de Deus. Eu estou falando para pessoas que leem a Bíblia. Eu estou falando para pessoas que oram. Eu estou falando para a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora. São pessoas que já foram batizadas. Você não é esta pessoa que vai conhecer o amor de Cristo. Você conhece o amor de Cristo. E ao conhecer o amor de Cristo, o Senhor quer te dar uma vida completamente nova em Jesus Cristo. Não faz nenhum sentido termos sido batizados e termos iniciado uma jornada cristã e vivermos uma vida como se não fosse a vida nova de Cristo Jesus. Não faz sentido. Duas pessoas marcaram muito a minha vida, eu sou muito grato a elas. Duas pessoas que deram a vida delas por mim. E eu entrei em contato com uma delas essa semana, porque a outra descansa em Cristo Jesus. E eu disse: mãe, eu gostaria de lhe pedir, a senhora já me contou algumas vezes, mas por favor me escreva um texto. Eu inclusive menciono um pouco sobre a conversão dos meus pais em um dos livros que eu escrevi, chamado Igreja Essencial. Eu pedi: mãe, escreva para mim, conte um pouquinho para mim, os efeitos da vida nova na sua vida e na vida de papai. E eu não quero perder palavras do que minha mãe escreveu e eu quero ler para vocês. Eu não sei quantos de vocês conhecem a minha mãe, ou meu pai, mas aí está a foto da minha mãe e do meu pai quando eles se casaram. Meu pai está aí com esse terno cinza, esse simpático homem de bigode, e a minha mãe ao lado dele. Aí estão as minhas avós também, ao lado da minha mãe, a avó Geraldina, e ao lado do meu pai, a avó Otavina. Ambas descansam em Cristo, mas eu as conheci. Eu as conheci antes delas descansarem. Meu pai e minha mãe, eles conheceram a Cristo quando eu tinha 5 anos de idade. E eu quero ler aqui umas frases da minha mãe. Diz assim, olha: filho, quando eu conheci o teu pai, ele se dizia crente. Ele ia na igreja batista. Mas ele não era muito frequente. Além do mais, ele fumava muito e bebia também. Ele não ficava embriagado, mas bebia com frequência. Eu me lembro do meu pai bêbado. Eu tinha menos de 5 anos, quando ele bebia, especialmente fim de semana, domingo, sábado. E ele ficava cômico, ele ficava muito alegre, ele não ficava violento. E ele fazia graças com a gente.
ela diz assim: nós casamos só no civil, pois eu era uma boa católica e eu não queria me casar na igreja de crente. E tampouco ele queria casar na igreja católica. Apesar dessas divergências, nós nos demos muito bem na vida a dois. Um não interferia na religião do outro. Enquanto solteira, eu ia muito ao cinema, aos bailes e também pulava carnaval. O teu pai não gostava de carnaval, mas ele apreciava baile e cinema. Porém, após casarmos, fomos poucas vezes. Eu não era chegada a joias. Furaram a minha orelha quando eu era muito pequena, tinha uns 8, 9 anos, por aí. Mas logo eu perdi os brincos e nunca mais usei. No dia do meu casamento me arrumaram um emprestado. Mas eu gostava mesmo era de anel. Eu achava muito chique. E também gostava muito de maquiagens. Eu usava batom, esmaltes de cores vivas e usava também o rouge. Hoje é chamado de blush. Embora eu sempre tenha sido comportada e muito carola na minha religião, eu não estava fazendo a vontade de Deus. Isso até conhecer o nosso anjo da esperança, o José Mira, que levou até nós a palavra da verdade. A partir daí as coisas foram mudando. Teu pai deixou os vícios, nós deixamos os prazeres e as diversões mundanas. Cada um deixou a sua denominação e fomos batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia, aceitando o convite do Mestre Jesus. Eu agradeço muito a Deus por ele não desistir de mim. Eu dei muito trabalho, diz minha mãe. E o casal José Mira e Erce, Evaldo e Maria Michel também, que foram nossos instrutores, nos discipularam. E ao irmão Alziro também, que participou dessa conversão. Eu, ao ler essas palavras, eu me emocionei algumas vezes. E eu me relembrei, quando eu era bem pequeno, assim que os meus pais se converteram, eles se tornaram missionários. E meu pai e minha mãe, eles pegavam então uma caixinha. Nessa caixa tinha vários slides, uns filmezinhos assim, que eram colocados num projetor. E esse projetor então era passado manualmente. E muitas vezes eu ajudei minha mãe e meu pai a passar ali o projetor. E eu saía com eles nas tardes de sábado para dar estudos bíblicos nas casas das pessoas que eram nossos vizinhos. Eu agradeço muito a minha mãe e meu pai por conhecerem a Cristo, aceitarem a Cristo e me ensinarem de Cristo. Essa vida nova que hoje eu conheço é fruto da obra do Espírito Santo, que usa pessoas para transmitir a sua palavra. Meus queridos, Jesus Cristo, Ele quer nos dar uma vida totalmente nova. Totalmente nova. Como eu disse, haverá aqueles que vão conhecer a Cristo na hora 1/10. Há uma história que Jesus conta no livro de Mateus, capítulo 20. Abre a sua Bíblia nesse texto. Mateus, capítulo 20. Essa história que Jesus conta fala sobre essas pessoas que conhecerão a Cristo um pouco antes do fechamento da porta da graça. E dos versículos 1 ao 9, Jesus conta uma história, é uma parábola. E ele fala que o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Versículo 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Verso 3. Saindo ele 9h da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Verso 5. E tendo saído outra vez ao meio-dia e às 3h, procedeu da mesma forma. E saindo por volta das 17h agora, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo último, indo até o primeiro. Vindo os que chegaram às 17h, ou a hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário.
Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualasses a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lembre-se, porém, que esses trabalhadores da hora 1/10, esses que trabalharam apenas 1 hora, uma única hora, das 17 às 18, que receberam o mesmo salário que os outros, são pessoas que não tiveram a oportunidade, ou não terão a oportunidade de conhecerem a Cristo, até bem perto do fechamento da porta da graça. Possivelmente eu não esteja falando para pessoas desta hora 1/10. Não faz sentido vivermos uma vida totalmente longe de Cristo depois de aceitarmos a Cristo, achando que um pouquinho antes da porta da graça se fechar, nós vamos ter a oportunidade de nos entregarmos a Cristo. Aliás, Ellen White fala um pouco sobre essas pessoas. Eu quero projetar na tela aqui alguns versos de Ellen White que tratam a respeito disso. E é por isso que o Senhor faz esse chamado para o revivamento. Observem o que Ellen White diz: ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Eventos Finais, página 217. Interessante esse texto aqui. Ela continua dizendo sobre aqueles que tiveram a oportunidade, mas recusaram conhecer a palavra de Deus. E ela diz assim: os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não a ouvirem não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância. Mas há um destaque aqui que eu coloquei: mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Você consegue entender isso? Não foi tomada providência no Calvário para a cegueira voluntária, quando eu não quero me aprofundar na palavra de Deus, quando eu tenho diante de mim a palavra profética, quando eu tenho oportunidade de orar, quando eu tenho oportunidade de buscar a Deus, quando eu já conheço o grande amor de Deus, mas eu não quero me aprofundar nele. Não foi feita providência para esses casos. E o inimigo nesses últimos dias está criando um sentimento de letargia nos filhos de Deus, em pessoas que já conheceram a Cristo, para dizer a elas que elas não precisam ser aperfeiçoadas em Cristo, para dizer a elas que elas podem levar uma vida totalmente desleixada com a palavra de Deus, totalmente voltada para as coisas do mundo, e que em algum momento o Senhor dará a oportunidade para que ela volte para Cristo Jesus. Me faz tremer esse verso, irmãos, quando ela diz assim: não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Talvez eu esteja falando para alguns cegos voluntários, que acham mais confortável ser cegos ou permanecer na cegueira, que tem de graça todos os escritos de Ellen White, mas não toma tempo para ler, mas contudo usa tempo diante das redes sociais e diante do YouTube e de programas da televisão. O Senhor não tomou providência para a cegueira voluntária. Há um outro texto, irmãos, no livro Eventos Finais, na página 217 e 218, que eu quero projetar para você acompanhar comigo, que diz assim: muitos, porém,
recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo. Por quê? Porque desejam acomodar-se aos padrões do mundo, ou ao padrão do mundo, diz ela. E a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, condená-los-á no juízo. Isso me faz tremer diante da responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus. Especialmente por saber que nesses últimos dias, muitos estão completamente alheios aos planos profundos de Deus e às coisas espirituais. Eu choro, irmãos, quando vejo nas redes sociais posts de nossos membros da igreja que não estão relacionados com a fé que eles dizem ter. Eu choro, irmãos, orando por pais que publicamente não estão refletindo para os filhos o caráter de Jesus Cristo e voluntariamente decidem brincar com as coisas do mundo, como se elas não causassem nenhum tipo de dano em nossa formação cristã que nos prepara para a vida eterna. Eu reconheço diante de Deus e falo para Deus da minha incapacidade, da minha insuficiência de pregar para o rebanho, o pequeno rebanho da nossa igreja. Eu clamo ao Espírito Santo para que Ele faça uma obra em cada coração, para que Ele visite os lares, para que Ele alcance as nossas crianças, os nossos adolescentes. Se nós não estivermos prontos para receber o Espírito Santo, deixando que Ele faça essa obra em nós, queridos, nós vamos nos perder sabendo da salvação em Cristo Jesus. Muitos se contentam e se contentaram com uma pequena experiência que tiveram. Muitos se contentaram, pasmem, com apenas os estudos bíblicos que receberam antes do preparo para o batismo, enquanto estavam se preparando para o batismo. E os únicos estudos bíblicos mais profundos que fizeram foram aqueles básicos que foram preparatórios para descerem as águas e depois não se aprofundaram mais. Muitos estão bebendo e comendo apenas as migalhas das redes sociais ao receberem um sermão em casa, mas não param, não tiram tempo para cavar profundo na palavra de Deus, para ter uma experiência profunda com Jesus Cristo e receber o batismo do Espírito Santo todos os dias. Nós não podemos nos contentar com um parco conhecimento de Cristo, estacionarmos na nossa vida cristã e deixarmos de desenvolver a nossa fé. O Senhor Jesus está nos chamando para um reavivamento. Ele está querendo que o brilho de Cristo seja cada vez mais profundo em nós, e que essa chama não se apague em nosso coração. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 466, Ellen White tem um texto estranho. Observem, eu quero ler com você. Quero que você acompanhe comigo esse texto na tela. Ela diz assim: quase todos os que professam crer na verdade presente, quase todos são incapazes de compreender a obra de preparação para este tempo. Em seu presente estado de ambição mundana, com sua falta de consagração a Deus, com a sua devoção a si mesmo, acham-se completamente sem condições de receber a chuva serôdia, e tendo feito tudo, permanecer contra a ira de Satanás, que por suas falsidades quer fazê-los naufragar na fé, prendendo-os a um agradável engano. Acham estar totalmente certos, quando estão totalmente errados. Essa é uma expressão forte. Ela começa dizendo: quase todos que professam crer na verdade são incapazes de compreender a obra de preparação para esse tempo. Quase todos, queridos, significa maioria.
E é isso que me dói. É isso que me dói. Se as pessoas são incapazes de compreender, como serão capazes de se preparar? Se elas sequer compreendem a necessidade que possuem, se elas sequer compreendem o tempo urgente em que vivem, como se prepararão? Essa declaração, queridos, ela narra um tipo de letargia espiritual. Ela está falando aqui de pessoas convertidas. Ela está falando de pessoas que professam crer na verdade presente. Ela está falando aqui para pessoas que seguem o Cordeiro. Se mais da metade, se quase todos, são incapazes de compreender a obra de preparação para esse tempo, o que se faz necessário? Qual é a nossa maior e urgente necessidade? A nossa maior e urgente necessidade, sem dúvida, é de um avivamento, e Ellen White fala sobre isso. Observem, leiam comigo aqui na tela, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Queridos, essa é a maior e mais urgente necessidade da minha vida. Esta é a maior e mais urgente necessidade da minha família, dos meus filhos. Esta é a maior necessidade dos nossos líderes de igreja. Esta é a maior necessidade dos aventureiros, dos desbravadores, das nossas crianças. Esta é a maior necessidade dos nossos velhinhos, dos nossos idosos. É a maior necessidade de todos os seres humanos. Um reavivamento verdadeiro. Você sente que essa é a maior necessidade sua? Você sente que essa é a maior necessidade da sua família? Você deseja esse avivamento? Você quer possuir o Espírito Santo em você? Você quer ser avivado pelo Espírito? Ter um coração cheio do Espírito Santo? A palavra de Deus fala sobre essa necessidade. Abra comigo a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8, ele fala sobre a necessidade da santificação. Esta é a vontade de Deus para nós, diz Paulo. Eu quero ler esse contexto do verso. O versículo 3 fala que é a vontade de Deus e a nossa santificação, mas eu quero ler todo o contexto do versículo 1 ao 8. Vamos começar a ler? Acompanhe a leitura. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nesse contexto aqui, queridos, o apóstolo Paulo está falando diretamente aos solteiros. Quando ele diz prostituição aqui, fornicação, relacionamento sexual antes do casamento. O apóstolo Paulo está dizendo que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você tenha o seu corpo santificado. É também uma menção para os maridos, para as esposas, para que não se prostituem, que tenham o seu corpo santificado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 4 que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Versículo 5: não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo.
Deus nos dá o Espírito Santo para termos uma vida santificada. Não faz sentido, queridos, nós aceitarmos a Cristo, nós reconhecermos que Cristo é tudo para nós, e mesmo assim, deixarmos de buscar a santificação diária. O Senhor deseja mesmo que sejamos perfeitos. A santificação é bíblica. No capítulo 5 do mesmo livro, vira a página, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Paremos de separar a nossa vida em frações, como se tivéssemos a nossa vida espiritual, o nosso momento de adoração a Deus, nosso momento de devoção a Deus, e depois que ele termina, acaba a vida espiritual, e agora começa uma vida secular, voltadas para as coisas do mundo. O Senhor quer nos santificar em tudo. São as 24 horas do nosso dia, são todos os nossos pensamentos, são todas as nossas motivações, são todas as nossas intenções, são todos os nossos hábitos, são todas as nossas escolhas. O Senhor quer nos santificar em tudo, queridos. Ou você acha que nós vamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus? Acessando os sites que acessamos muitas vezes, pouco antes do fechamento da porta da graça, achando que o Senhor vai transformar esses nossos desejos em desejos puros, num passe de mágica. O Senhor Jesus está fazendo uma obra de santificação em nós, e esta obra leva a vida toda, mas ela precisa ser contínua. O Senhor faz um chamado aqui para todos nós. Na oração sacerdotal, Jesus orou pela santificação dos discípulos. No capítulo 17 do livro de João. Eu gosto demais da oração sacerdotal, irmãos. Eu ainda vou fazer uma série sobre esta oração sacerdotal, de tanta riqueza que há nela. No versículo 17, Jesus ora pelos discípulos, mas ele não orou só pelos discípulos que estavam ali na frente dele no jardim, ele orou extensivamente por todos os discípulos de todas as eras. E no versículo 17 ele ora ao Pai assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que oração tremenda é essa! Jesus Cristo pedindo para que o Pai nos santifique, para que tenhamos uma vida santa. Santifica-os na verdade. E ele explica onde é que está a verdade. É na palavra de Deus. É um convite, queridos, para vivermos a palavra de Deus. Não apenas estudarmos a palavra de Deus, mas para vivê-la. Para que a palavra de Deus seja escrita em nosso coração, em nosso caráter. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lá nos Salmos, Salmo 119, 142, olha que texto tremendo, diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. O Senhor quer nos santificar na verdade, o Senhor quer nos santificar na sua lei, nos seus mandamentos, nas suas ordens, nas suas orientações. E os mandamentos de Deus, você sabe que não se resume aos 10 mandamentos. O Senhor destrinchou em toda a palavra tantos outros mandamentos, em detalhes para nós. A palavra de Deus, a vontade de Deus para nós, queridos, não é um conto da carochinha para a gente ler aqui e aplicar na vida dos outros, ou ler aqui e achar, um dia lá na eternidade o Senhor vai me ajudar a viver isso. O Senhor quer nos ajudar a viver isso aqui e agora, hoje. Santifica-os na palavra, Pai, a tua palavra é a verdade. Santifica-os nisso. A lei de Deus é a própria transcrição do caráter de Deus. E Jesus Cristo veio aqui, ele revelou esse caráter de Deus aos seres humanos. E ao revelar o caráter de Deus aos seres humanos, com graça, com beleza, com misericórdia, com bondade, com amor, Jesus Cristo mostrou para nós como é que se vive na presença de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. E eu cito aqui João 15, versículo 10, e o capítulo 8, versículo 29, Jesus Cristo diz assim: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Ele diz assim: eu sempre faço o que agrada a meu Pai. Jesus Cristo, queridos,
Deus conosco, dizendo assim: até o que eu falo somente aquilo que Deus quer que eu fale. Eu começo a entender, quando eu leio esses textos, eu entendo essa santificação em tudo. Meus pensamentos precisam ser os pensamentos de Deus, a minha fala precisa ser a fala de Deus, a minha vontade precisa ser a vontade de Deus, as minhas escolhas precisam ser as escolhas de Deus. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito 469, leia comigo esse texto. Diz assim: os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios da sua santa lei. Isto é, diz ela, santificação bíblica. A igreja de Deus aqui na terra já passou por diversos momentos de revivamento. Já passou também por diversos momentos de apostasia. A igreja de Deus aqui na terra, desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, passou por muitos altos e baixos. Ellen White descreve um pouco sobre esses revivamentos e quais são as características do revivamento verdadeiro. O Senhor está nos chamando para esse tipo de revivamento, e eu quero ler na sequência alguns versos de Ellen White. Grande Conflito, página 462. Os despertamentos resultaram em profundo exame de coração e humildade. Observem a característica do reavivamento. Caracterizavam-se pelos solenes e fervorosos apelos ao pecador, pela terna misericórdia para com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação de almas. Os frutos de semelhantes avivamentos eram vistos nas almas, que não recuavam da denúncia e do sacrifício, mas que se regozijavam de que fossem consideradas dignas de sofrer o vitupério e provação por amor de Cristo. Notava-se uma transformação na vida dos que tinham professado o nome de Jesus. A comunidade se beneficiava por sua influência, unindo-se com Cristo, e semeavam no Espírito, a fim de ceifar a vida eterna. A próxima citação, na sequência, diz assim: este é o resultado da obra do Espírito de Deus. Não há prova de genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma na vida. Se restitui o penhor, devolve o que tinha roubado, confessa os pecados e ama a Deus e seus semelhantes. Pode o pecador estar certo de que encontrou paz com Deus. Foram estes os efeitos que em anos anteriores se seguiram em ocasião do avivamento religioso. Julgados pelos seus frutos, sabia-se que eram abençoados por Deus para a salvação dos homens e para reerguimento da humanidade. Um avivamento verdadeiro, queridos, é a nossa maior necessidade. Ellen White menciona também um tipo de avivamento que não é verdadeiro. E se ela fala que o reavivamento verdadeiro é a nossa maior necessidade, é porque Satanás faria de tudo para falsificar o reavivamento verdadeiro nos últimos dias. Eu quero ler algumas citações que tratam sobre isso. Nos últimos dias, Satanás iria produzir um reavivamento falso, porque ele sabe do derramamento da chuva serôdia, e na sua obra de engano, ele quer que as pessoas se sintam abençoadas por Deus, sem receberem as bênçãos de Deus. Ele quer que as pessoas se sintam satisfeitas em sua experiência, sem, contudo, se aprofundarem na comunhão com Deus. Assim como lá no Monte Carmelo, houve uma guerra espiritual entre dois grandes poderes, o bem e o mal, e Deus não deixou que o inimigo falsificasse o fogo sobre o altar de Baal. Somente o altar de Elias recebeu fogo. Nos últimos dias, Deus permitirá que Satanás faça descer fogo sobre o altar de Baal. E muitos acreditarão em Baal.
porque verão fogo nele. Um falso avivamento. Observem o que Ellen White diz no livro Grande Conflito 463. Acompanhe comigo a leitura. Avivamentos populares, diz ela, são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos desta maneira têm pouco desejo de ouvir a Bíblia ou a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos, a menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. E ela continua na próxima citação, na página 464. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. O inimigo das almas deseja estorvar essa obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Observem, nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente sobre elas, enquanto a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. E mais uma citação agora. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Meus queridos, o verdadeiro avivamento marca uma divisória muito grande, muito distinta entre dois grupos. O grupo de salvos e o grupo de perdidos. E nessa parte final da mensagem, quero mencionar com vocês um dos textos mais dramáticos dos últimos dias. Um texto triste, queridos, que descreve a reação dos ímpios. E entre os ímpios, muitas pessoas que conheceram a palavra de Deus e que possivelmente até passaram por momentos de avivamento na sua vida, mas não desenvolveram um caráter semelhante ao de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 6 descreve esta cena. Eu leio no verso 15. Dos versos 15 a 17, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que pode suportar o olhar de Jesus Cristo? O Cordeiro que vem sentado no trono. O Cordeiro que vem com poder e grande glória. Quem é que pode se sustentar diante dele? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. O Cordeiro que teve uma vida mansa e humilde aqui na terra. Agora ele vem com os olhos cheios de ira contra o pecado. E ele vem para destruir o pecado. E os pecadores que não tiveram os seus pecados perdoados em Cristo Jesus, que não tiveram uma vida santificada em Cristo Jesus, uma vida reavivada pelo Espírito Santo, não conseguirão olhar nos olhos
do Cordeiro, porque esses olhos estarão cheios de ira contra o pecado, e o pecador não conseguirá contemplar o Cordeiro Jesus Cristo. E num gesto de desespero, queridos, eles vão clamar, eles vão uivar, eles vão pedir que as pedras, que as rochas caiam sobre eles, que os esmaguem, que os aniquile, porque eles não conseguem contemplar os olhos do Cordeiro. A grandiosa maioria desta multidão de perdidos, que gritará aos montes para que caiam sobre eles, será formada por pessoas religiosas, irmãos nossos, parentes nossos, amigos nossos, pessoas que sentaram aqui em nossa igreja, mas que naquele dia vão estar completamente longe do Cordeiro e não conseguirão olhar nos olhos de Jesus Cristo. Pessoas que pregaram nesse púlpito, pastores, pessoas que cantaram hinos, leram a Bíblia, pessoas que pregaram o Evangelho, pessoas que hoje fazem parte da igreja, que hoje estão acompanhando as nossas lives, naquele dia não vão conseguir olhar os olhos de Jesus Cristo, estarão completamente perdidos. Quem é que vai conseguir ficar em pé naquele dia? Capítulo 7 responde quem são eles. Eu quero ler com vocês. Capítulo 7, versículo 1 em diante diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Versículo 2, eu vi outro anjo que subia do nascente do sol. Ele tinha o selo do Deus vivo. E ele clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000. De todas as tribos dos filhos de Israel. E do versículo 5 até o versículo 8 descreve as tribos, e no versículo 9 diz: depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribo, povo, língua, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Quem vai conseguir ficar em pé diante do Cordeiro? São aqueles que foram selados. São aqueles que têm as suas vestes purificadas, limpas, pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Jesus fez toda a providência para nos lavar do nosso pecado e de nossa natureza pecaminosa. Ele chama hoje a mim e a você para aceitarmos essa providência e não ficarmos mais divididos entre Ele e Satanás. O nosso coração não pode pertencer ao inimigo de Deus, queridos. Ele não merece a nossa atenção. Satanás não merece uma vírgula da nossa atenção. Ele não merece um segundo sequer. Ele é o destruidor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Mas a escolha somos nós quem fazemos. Aqueles que vão estar em pé são aqueles que foram selados. Os últimos versos de Ellen White que eu quero compartilhar com você fala sobre esse selamento. Acompanhe comigo alguns versos dela. Diz assim: a nossa maneira de proceder determinará
se receberemos o selo do Deus vivo, ou se seremos abatidos pelas armas destruidoras. Na sequência ela diz assim: nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade do seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Aqueles que estiveram tão familiarizados com as profecias e com os tesouros da sabedoria divina, deveriam ter agido de conformidade com a sua fé, deveriam ter dirigido sua casa segundo os mesmos princípios, para que por meio de uma família bem ordenada, pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade no coração humano. E ela continua dizendo: só os que receberam o selo do Deus vivo terão o passaporte para transpor os portais da cidade santa. Ellen White chega a dizer, irmãos, que muitos daqueles que assumem hoje conexão com a obra de Deus, que muitos daqueles que hoje estão trabalhando para Deus, não são crentes sinceros, porque tem algumas coisas na vida que eles não querem abandonar. Estão na igreja, estão trabalhando para Deus, mas tem algumas coisas que eles não querem abandonar. E ela diz: não são crentes sinceros. E enquanto permanecerem assim, Deus não poderá selá-los. Acompanhe comigo mais uma leitura. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que possuem uma semelhança com Cristo no caráter. E na página 369 ainda, ela diz assim: como a cera recebe a impressão do sinete, assim deve a alma receber a impressão do Espírito de Deus, e reter a imagem de Cristo Jesus. Eu tenho aqui no altar algumas coisas. São alguns CDs, DVDs também temos aqui. Esse aqui, por exemplo, é de Chitãozinho e Chororó. Tem outro aqui, Cheiro de Amor, ao vivo. Acho que não precisa mostrar o que tem aqui. Mas o que nós temos aqui eu recebi de uma pessoa aqui da igreja. Eu recebi de uma irmã aqui da igreja. Essa irmã me procurou e disse: pastor, eu deixei na sua sala algumas coisas. Algumas coisas das quais eu não preciso mais. E ela disse: seria bom o senhor dar um fim nisso. Eu achei interessante isso, né? Por que o pastor vai dar fim nisso, né? Mas eu recebi. E pensei assim, acho que eu vou pregar um dia sobre esse assunto e quem sabe estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu recebi aquilo, tinha até uma camiseta. E eu fiz 2 perguntas a essa pessoa e disse assim: você poderia me dizer por quais motivos você fez essa entrega desse material? E a segunda pergunta é: como você se sente ao fazer isso? Ela disse assim: pastor, muitos desses CDs estão autografados, porque eu tive contato com muitos desses cantores, e muitos desses CDs, eles marcaram a minha vida. Quando eu ouço, ou quando eu ouvia essas músicas, eu me lembrava de alguns momentos, de alguns amigos. E eu tinha lá em casa um espaço reservado. Fiz ali um armário e guardava todos eles bem organizadinhos. E depois que eu conheci a Jesus Cristo e eu comecei a ler a Bíblia, essas coisas perderam o sentido para mim, mas ainda estavam lá. E eu comecei a pensar, tem muita coisa aqui que fala sobre o inimigo e que defende o inimigo, e eu não posso ter isso na minha casa.
E tem mais um motivo. O meu filho, Davi, pode de repente querer ouvir, e eu não vou ajudá-lo a se aproximar de Cristo. E ela então, por esses dois motivos, porque desonravam a Deus e porque ela queria ser uma referência para o seu filho Davi, a irmã Cida Freitas resolveu abrir mão da sua coleção, de uma coleção que ela amava muito. E eu perguntei: como é que você se sente? Ela disse: eu me sinto aliviada. E eu trouxe aqui no altar, porque durante essa série, durante todo o mês de agosto, nós vamos empilhar aqui nesse altar os objetos que estão na sua casa e que você sabe que não tem a ver com a vontade de Deus. Eu acho que é o momento, queridos, de nós reformularmos a nossa vida, passarmos por uma reforma, deixarmos o Espírito Santo dizer para nós aquilo que precisa ser eliminado. Talvez haja aqui algumas peças de guarda-roupa, que você sabe que essas roupas não glorificam o nome de Jesus Cristo, porque expõem demais o seu corpo. Talvez o Espírito Santo te mostre algum CD ou DVD, talvez o Espírito Santo te mostre algum aplicativo que precisa ser retirado. Eu não sei o que o Espírito Santo vai te dizer. Ele tem me dito muitas coisas. Talvez o Espírito Santo te mostre algumas coisas intangíveis. Orgulho, egoísmo. Para essas coisas intangíveis, você pode trazer algo que represente. Semana que vem eu vou trazer algo que representa algo intangível. Vou trazer aqui, vou colocar no altar. E durante esses sábados de agosto nós vamos receber essas coisas aqui. Todo sábado de manhã, das 9 às 11h30, tem gente aqui na recepção. Nós vamos receber esse material. E no final dessa série nós vamos queimar ao vivo aqui para você. Vamos fazer uma fogueira santa, em nome de Jesus Cristo. E você vai ver essas coisas queimando, porque essas coisas serão queimadas quando Jesus voltar. Essas coisas serão queimadas depois do milênio, juntamente com Satanás, que é o autor delas. Mas essas coisas serão queimadas junto com muitas pessoas que estão agarradas a elas. E eu quero clamar a você, chamar você para um arrependimento sincero, para desgarrar-se dessas coisas, senão você será queimado com elas. E o que são essas coisas que você quer entregar a Cristo? Eu quero apelar ao seu coração, queridos, para deixarmos de viver uma vida dupla e nos agarrarmos nas vestes de Jesus Cristo e clamarmos que Ele habite em nosso coração e nos conduza a uma vida de santidade ao lado do Espírito Santo. Há uma canção que fala sobre uma oração. Deus vai tocar o seu coração durante essa canção aqui. E nessa oração, a pessoa que está orando, ela canta assim: meu desejo é te louvar, é te adorar, Senhor. Não somente em palavras, mas eu quero te adorar em espírito e em verdade. O teu querer eu quero cumprir, o teu caminho eu quero seguir. Se você quiser cantar esta oração em pensamentos, deixar o Espírito Santo tocar você com essa música, você pode dizer: Senhor Jesus, o meu desejo é te louvar. Os 144.000 no capítulo 7 diz que eles não apenas olhavam para o Cordeiro, porque o Cordeiro não estava irado com eles. O Cordeiro estava irado contra o pecado, e neles, nos salvos, não havia mancha de pecado. Eles estavam limpos diante de Deus, não porque mereciam, não porque tinham feito algo que os limpasse, mas porque creram no sangue perdoador de Cristo Jesus, que nos purifica de todos os pecados. E eles estavam olhando para o Cordeiro, e não somente olhando, mas eles estavam cantando. E agora eu quero convidar você a cantar essa canção,
dizendo: Senhor, o meu desejo é te adorar, meu desejo é te servir, meu desejo não é dividir o meu coração com mais ninguém. Eu quero ser somente teu. Mas eu não quero te adorar só em palavras. Eu quero te adorar em ações, em atitudes, em mudança de vida. Faça essa oração enquanto você ouve essa canção. Teu querer eu vou cumprir, teu caminho vou seguir, e aos outros vou levar teu amor, teu amor. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nessa oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Meu desejo é te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente em canções. Teu querer eu vou cumprir, teu caminho vou seguir, e aos outros vou levar teu amor, teu amor. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor, somente a ti a gratidão. Nós vamos orar agora.
Mas antes da oração, eu quero dizer uma frase para você. Haverá um momento em sua vida que você perceberá quanto tempo foi perdido com coisas que não edificam. Quanto tempo perdido em coisas que vieram do inferno para nos separar de Deus. Mas elas chegaram diante de nós com um sabor, com uma aparência do bem. Pareciam tão gostosas, tão suculentas. E ao experimentarmos essas coisas, sentimos tanto prazer. Mas esse prazer passa. E o único prazer verdadeiro, única alegria sincera e real, é a que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o tempo de perceber esse desperdício seja hoje na sua vida. Hoje é o dia de aceitar Jesus. Hoje é o dia de renovar a nossa vida. Hoje é dia de reavivamento. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje que o Espírito Santo está falando com você. Ele está falando agora com você. Ele está tocando agora o seu coração. E Ele está dizendo, vale a pena. Faça a sua entrega. Elimina tudo isso que não me pertence e deixa eu morar na sua casa, deixa eu morar na sua vida, deixa eu te purificar, deixa eu te santificar. Se você quer tomar essa decisão agora, durante essa semana, hoje mesmo, já começa a separar essas coisas. Se você acha que sábado é muito longe para você trazer essas coisas, traga amanhã mesmo. Amanhã tem culto aqui. A gente vai estar com a igreja fechada. Mas você pode ligar para alguém da nossa equipe. Pode ligar para a Lani, para mim, pastor João Renato, para o Beni, para qualquer Vanessa, sempre está aqui. Que a gente abre a porta para você e recebe essas coisas. Quarta-feira, à noite, se você quiser trazer, traga. E sábado de manhã. Nós vamos empilhar aqui, irmão, essas coisas geladas todas aqui. No altar do Senhor. E vamos dizer, Senhor, nós pertencemos unicamente a Ti. Eu sei que haverá aqui vários livros de magia. Talvez revistas de pornografia. CDs, DVDs mundanos. Talvez você tenha que queimar o seu celular. Não precisa queimar o celular, né? Você pode queimar os aplicativos que estão nele. O tempo que você perde. O que você quiser trazer. Nós vamos queimar tudo. Porque essas coisas não irão para a vida eterna. Maravilhoso Deus. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por Teu carinho, por Teu amor, por Tua paciência. Obrigado porque o Senhor ama esta igreja. E o Senhor não quer que ninguém se perca, Senhor. Quero colocar nas Tuas mãos todos os membros desta igreja. Talvez alguns deles não estejam nem acompanhando essa live, de tão frios que estão na fé. Estamos num período em que muitas pessoas estão desatentas das coisas urgentes. Estão perdidas nos estratagemas do inimigo. Quero rogar-te, Pai, que essa pessoa que está ouvindo agora essa mensagem receba o Espírito Santo no coração dela. E abra a porta do coração para o Espírito Santo entrar e fazer uma obra de santificação, purificação, preparando-nos para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Que nada em nossa vida pertença ao inimigo, Senhor. Ajude-nos a fazermos uma reforma em nossa casa,
Obrigado, Senhor, pelo testemunho da irmã Cida Freitas, que abriu mão de coisas que ela amou durante muito tempo, mas que agora perdeu a graça. Porque Jesus Cristo é tudo para ela. Louvado seja o seu nome por isso. Aceite a nossa entrega. Transforma-nos a tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Amém.